Nosso podcast Pemp Tour hoje tem o prazer, cara, que alegria receber um amigo e um cara tão atuante no turismo do Rio Grande do Norte. Ele é coordenador da Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio e é o diretor da Look Natal. A Look, que é a maior empresa de receptivo do Brasil, que tem em Natal. George Costa à frente aí há vários anos, passeando com os turistas, mostrando todo esse esplendor que nós temos aí para o Brasil e para o mundo, que ele recebe muitos turistas internacionais também. George, muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente nesse veraneio. É sempre, as pessoas estão... A praia é sempre o principal local, né? Mas você sempre é amigo dos amigos e sempre produzindo para o turismo, está nos dando esse prazer aqui de participar. Câmara Empresarial do Turismo. Do que se trata? Você coordena, muito importante, uma FEComércio, assim como o Sebrae, que dão atenção ao turismo, assim, com pessoas destinadas, pessoas do ramo, para tratar especificamente do setor. Me diga como funciona, qual é a sua atuação nesta Câmara Empresarial, como são as reuniões e quem faz parte dela. Bom, Antônio, primeiro obrigado pelo convite. Como você falou, amigo de muitos anos, né? Nós estamos juntos nessa luta aí. A Luc já tem 25 anos, mas antes mesmo disso, meu pai lá com o Natal Tour, eu entrei dentro de todo esse processo, né? Desde... Eu sou do tempo do seu pai. Isso aí. Natal Tour, né? Então isso foi uma revolução à época, né? O turismo receptivo aqui no Natal praticamente não existia, e começou a vir a costeira. E a empresa como de transporte, então entrou o receptivo dentro da veia, e aí desde então é minha casa, nesse tempo inteiro, eu trabalho da Lucro Receptivo. Então, obrigado mesmo, a gente tem muito carinho por todos esses anos e por tudo que a gente construiu junto. No final das contas, muitas informações eram trocadas, muitas divulgações feitas pelo jornalista Antônio Roberto Rocha que fizeram uma grande diferença para o turismo potiguar. Obrigado. Bom, a FEComércio tomou uma decisão há alguns anos, acho que 15, 18 anos mais ou menos, de criar uma Câmara Empresarial em todas as suas sedes do Brasil, né, em todos os estados. E no Rio Grande do Norte foi criada essa Câmara Empresarial do Turismo para poder absorver as demandas que o turismo de Natal do Rio Grande do Norte tinham para um nível de federação. Nós não tínhamos uma federação de turismo, então a FEComércio absorveu isso. Então essa Câmara ela tem como função principal ser uma caixa de ressonância dos problemas e das situações e dos anseios das entidades que elas fazem parte. Hoje, na Câmara Empresarial, nós temos praticamente todas as entidades empresariais, né, dentro, a ABAV, a BIH, Natal Convention, a Abrazel, sindicato, Sindetur, sindicato dos hotéis. Também temos uma entidade lá de Mossoró. Então, tem um conjunto de entidades que todas elas têm seu interesse e suas demandas. Então, muitas vezes recorrem à FEComércio, à Câmara Empresarial, para que a gente possa fazer estudos, que a gente possa fazer uma condensação dessas necessidades para chegar nos órgãos públicos ou mesmo em outras entidades privadas essas necessidades. Então, a função como coordenador, o nome já diz, né, a gente tenta escutar todo mundo e levar para as pautas, para essas reuniões que normalmente acontecem a cada 2 meses. Então, tem algumas extraordinárias, mas normalmente a cada 2 meses nós temos essa reunião para trazer esses assuntos à pauta. É mais um braço producente para o turismo do Rio Grande do Norte, né? Com certeza. Quer dizer, é um exemplo até para outras entidades. No caso, o Sebrae, que também é muito atuante. Quer dizer, a gente conta com essas 2 entidades, né? FEComércio e Sebrae, assim, acompanhando bem de perto o desenvolvimento, o crescimento do turismo do Rio Grande do Norte. O Sistema S, ele tem uma enorme vantagem, que é a estrutura muito robusta, né? Então, você consegue técnicos na área de economia, na área do turismo, na área de estudos, de pesquisas. Então, tudo isso são instrumentos que nós, como entidades
né, as entidades do turismo podem utilizar. Então, por exemplo, o Convention Bureau ele usa do IPDC, que é o Instituto de Pesquisa, para pelo menos 4 pesquisas por ano nos grandes eventos que acontecem nacionais e internacionais dentro do centro de convenções ou mesmo fora. Para a gente criar um banco de dados, de informações do gasto médio do cliente, quantos dias ficam, que tipo de perfil é aquele cliente. Então, isso faz uma diferença muito grande na hora que a gente vai investir na promoção. Tá, eu vou fazer então uma captação de um evento. Que tipo de evento é que é mais rentável? Que tipo de evento é que tem uma satisfação maior? A mesma coisa é feita também na baixa e alta estação para o turismo de lazer. Então, a BH absorve essa informação. Foi criado um grande projeto aqui na FEComércio do Rio Grande do Norte, que foi o projeto Sírio, que é um sistema de informação do turismo. Então, todas essas informações, um radar de tarifas aéreas, o perfil do cliente estão lá disponível para qualquer empresário, qualquer pessoa que queira fazer um estudo, uma pesquisa para montar um negócio, por exemplo. Então, tudo isso tem um lado que é a importância da federação trazendo subsídio para que essas pessoas possam desenvolver negócios, porque a federação ela não gera negócio. O que ela é a guardiã dos interesses daquilo ali. Então, gerar informação para o mercado também é uma das grandes funções. E a rapidez, né? O Instituto de Pesquisa da FEComércio está acabando o Carnatal e ele já mostra o que gerou. Está acabando o Carnaval, mostra o que gerou. E vai para cidades do interior também durante o Carnaval, ver o que está gerando naquelas cidades do interior. A gente tem ele é um braço, balizador incrível, nós temos um braço, né, do IPDC que é exatamente para eventos populares. Então, esses eventos, não necessariamente turísticos, né, mas eventos que aconteçam em cidades, o IPDC vai buscar lá para poder mostrar que o gasto com esse tipo de evento, ele é um investimento, porque ele retorna muito. Não só com vinda de turistas, mas também com a movimentação da economia local. A FEComércio tem como um papel aumentar a movimentação comercial, né, de serviços, bens e serviços no Rio Grande do Norte como um todo. Então, o IPDC tem esse braço técnico que nos traz subsídio para conversar no governo do estado, na prefeitura, vale a pena fazer investimento aqui, esse tipo de investimento não funcionou. Então, assim, tem muito esse papel realmente cria balizador. Subsídio para mostrar oportunidades, né? Exatamente, muito balizador. Coisa boa. E nossa Look, como vai nossa Look? A Look ganha prêmios seguidos no turismo, a Look 60 anos de Look, coisa boa. E a Look, você tem participação em outras... Sim. Em outros estados, né, onde a Look está presente. Mas sobre Natal, teremos um verão como esperado? Você aguardava mais? Superou expectativas? Você que, embora jovem, seja um veterano já nessa função, né? Aí você é uma caixa de ressonância ideal para a gente saber o que a gente pode aguardar desse verão em termos de fluxo de visitantes. Assim, a Look é um orgulho do turismo nacional, né? Hoje, como você falou, são vários prêmios. Ganhamos agora em novembro a 18ª vez consecutiva como melhor receptivo do Brasil. Então, é um orgulho poder estar em Natal com essa marca, com a cultura dessa empresa, que é realmente um grande diferencial, né? E vou só lhe corrigir, já são 65 anos. 65 nós nascemos em 1960, né? A empresa nasceu lá em Recife. Nasceu aqui no Rio Grande do Norte? Não, ele nasceu em Recife, mas o fundador, que é o pai de Gustavo Luque, ele era daqui de Natal, nascido aqui, né? E mudou-se para Recife, junto com o irmão, fundaram a Luque em 1960. Mas quando foi em 60 Natal, anos, a festa foi aqui, porque tinha essa... Tinha, exatamente. Tinha essa ligação do histórico, né, do pai dele, seu Werner. E a gente trouxe para a Look veio para Natal em 2000, né? Nós completamos 25 anos de atuação diretamente com a marca Look. Como eu falei, eu já trabalhava antes, né, na Natal Tour, que é desde 84. Então, assim, a história realmente é uma história longa. Agradeço pelo jovem, mas é isso. A gente já tem uma experiência grande nesse ramo. O que é que está acontecendo no verão esse ano? Eu acho que um trabalho forte que foi feito de divulgação, especialmente pelo governo do estado e pela prefeitura de Natal, fizeram com que muitas companhias aéreas passassem a se interessar em aumentar as rotas para cá. Então nós tivemos um crescimento, vão ser 250 voos da Azul a mais, nós vamos ter 3 voos diários a mais da Latam, vamos ter 4 ou 5 voos a mais da Gol. Então, assim, existia uma grande diferenciação
na quantidade de voos para Natal. Também tivemos um aumento dos voos internacionais, tanto da TAP uma vez a mais, passou a ser 6 por semana. E também a JetSmart, que acabou de chegar, Maceió, né? 2 com Maceió. E a JetSmart, que é uma empresa argentina que passou a ter um voo diário para Natal a partir do dia 30, né, de dezembro até abril. Então, assim, não é uma operação apenas para o verão. A Gol também aumentou de 1 para 3 voos por semana para Buenos Aires. Então, assim, vê claramente que existe. E vem um sazonal aí para o Montevidéu agora a partir de abril. Então, é um trabalho que não cai do céu. Foi um trabalho feito durante todo o ano de captação desses novos voos. E nós sabemos que um gargalo principal de Natal não é a hotelaria, não são os serviços, não são os passeios, não é restaurante, é aéreo. Então, a falta, o volume pequeno de voos para Natal restringe essa ação. O bilhete. O bilhete fica mais caro. Então, quanto mais caro, mais difícil das pessoas estarem vindo. Então, é aquele jogo. A companhia aérea aumenta o preço porque existe uma grande demanda, mas não botava até então voo a mais, porque não tinha grandes incentivos e um trabalho mais coordenado. Então, eu entendo que esse ano nós vamos ter esse gap resolvido. Então, a tendência do verão ser muito bom. Temos também o regional, que sempre é muito forte. Muita gente vem do interior para passar veraneio, né? Muita gente que vem de João Pessoa, de Recife e tal. Mas o grande diferencial mesmo é o cliente que vem de avião, que é um cliente de maior poder aquisitivo, que fica bastante tempo durante o verão. A média no verão é de 9 noites, né? Acima dos 6, 7 noites que acontece durante o período da baixa estação. Então, os hotéis estão com uma ocupação muito boa. Entendemos que o janeiro vai ser uma temporada muito positiva. E são vários os fatores estruturais e de comércio mesmo, de comercialização do produto Rio Grande do Norte lá no mercado do Sul. E os mercados emissivos, os predominantes ainda são São Paulo capital, São Paulo interior, mas tem novos mercados surgindo. Minas Gerais está gerando muito para cá, o Centro-Oeste continua em crescimento. Qual é o perfil do turista que a gente vai receber durante esse verão? Olha, com a interiorização dos voos, especialmente feitos pela Azul, o perfil teve os voos dedicados, né? Que eles chamam de voos dedicados, né? Então são voos que acontecem 1 ou 2 vezes por semana. Você tem Belo Horizonte hoje como um polo espetacular, que era uma rota muito difícil de acesso, né? As pessoas tinham dificuldade de vir para cá. Hoje hoje o voo de Belo Horizonte é diário, então assim, você claramente que tem um mercado muito forte. O interior de Minas Gerais, principalmente o Triângulo Mineiro, é uma potência econômica gigantesca, então voo de Uberlândia, com conexões, né? Enfim, com a possibilidade da pessoa vir de Uberaba, do Triângulo inteiro ali, então até de Franca, de São Paulo também, que é próximo de Uberlândia. Então, aquela região é uma região com muita pujança econômica e a gente conseguiu atingir. O interior de São Paulo continua extremamente forte. Então, hoje a gente tem voo de Presidente Prudente, tem voo de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, além de Campinas. Então, assim, você já cobriu praticamente o estado de São Paulo inteiro. No Paraná tem Cascavel. Hoje, Paraná, os mais fortes é Londrina e Maringá. E Curitiba, por óbvio, né? Que mas é tem a capital. Cascavel também. Cascavel é forte. E aí, o trabalho que a gente vai ter que fazer para o sul do país é um trabalho de mais aéreo. Por exemplo, hoje a gente não tem voo direto de nenhuma cidade do sul. Então, precisaria ter um trabalho mais forte para isso e até a Improtur já está consciente disso aí, tentando fazer um trabalho mais forte nisso. Brasília e Goiânia é muito forte, né? Também um pouco do agro, né? Um pouco de tudo que acontece. E Mato Grosso do Sul, sim, começa a aparecer, mas as populações não são tão grandes ainda, apesar da riqueza ser muito grande, as populações não são tão grandes. Então, em termos de volume total, não é ainda um dos principais. Eu diria que hoje, São Paulo capital, interior, Minas interior e capital de Belo Horizonte são os 4 mais pujantes mercados que vêm para o Rio Grande do Norte. Certo. E nos questionários que vocês têm, a percepção que os turistas têm do Rio Grande do Norte, o que eles mais elogiam, em média, né? Assim, o que é muito elogiado que nós temos e o que é muito criticado? Olha, o elogio, ele tem rede hoteleira,
As pessoas têm consideram a rede hoteleira daqui muito positiva. Toda a parte de gastronomia, ou seja, a alimentação, a cultura do fruto do mar, do que vem do sertão, que é a carne de sol, tal, isso tem muita força, né, na hora da viagem e na experiência que o cliente tem em relação a isso. Belezas naturais e passeios. Esses são os pontos mais fortes. Na verdade, o mais forte, Antônio, é um que a gente não precisou nem de treinamento, é o calor humano. Assim, em todas as pesquisas, em primeiro lugar, é a empatia, é a amabilidade do povo, é esse calor que a pessoa se sente em casa. Ele é acima de acima inclusive das belezas naturais. Então, hoje você vê claramente que a experiência do cliente, ela é muito maior do que simplesmente estar na frente de um monumento turístico e bater uma foto. A experiência do cliente, ele é um conjunto de ações. Então, treinamento dos funcionários, dos prestadores de serviço, qualidade da infraestrutura, mas também o entendimento que o turista vem para cá e tem que ser bem recebido. E Natal por não ser uma cidade tão grande, a gente conseguiu ter isso no nosso DNA. Né? A gente muitas vezes contrata guias ou pessoas, carregador de mala, o que seja, e a pessoa já é espontânea dessa forma, já tem essa condição. Então, isso não é treino, isso é percepção. É percepção da população, que você vê que em vários lugares existem lugares que já estão rejeitando o turismo, né? Criando dificuldades e tal. Aqui a gente tem um movimento ao contrário. Todo mundo entende a importância que o turismo traz, e todo mundo, é só perguntar, qualquer um, você tem alguém que conhece ou que é parente, que trabalha com turismo, vai ter alguém que vai trabalhar. Então, essa percepção de global, né, de todas essas atividades que o turismo consegue atingir, facilita essa percepção, né? Facilita com que as pessoas entendam, olha, é importante mesmo, tem um sobrinho meu agora que está trabalhando no hotel tal, tem um sobrinho meu que agora é garçom e não sei aonde. Então tem esse lado, esse orgulho, né? E o orgulho de mostrar as coisas, né? A gente tem isso. O que é que a gente tem de negativo e tem a percepção do cliente? Urbana, ponto. É infraestrutura. É infraestrutura e, diria, falta de novidades. Então, eu acho que locais como hoje nós estamos aqui conversando, a gente precisa entender que o turismo ele é feito de novidades. O turismo é feito de boa qualidade para chegar, para se hospedar e para visitar. Então, na hora que eu tenho uma má qualidade de infraestrutura urbana, e aí quando eu falo de infraestrutura urbana não é só Natal, se você vai em São Miguel do Gostoso tem dificuldade, se você vai em Pipa tem dificuldade, se você vai no litoral sul aqui, em Camurupim você tem dificuldade, você tem dificuldade em Maracajaú. Isso tudo é infraestrutura urbana, né? A gente está falando de uma forma conceitual. Então, é papel nosso como entidade de classe e como cobrar aos governos que eles entendam o papel deles, que não é apenas divulgação, que é ótimo que precisa ter, mas eu vou divulgar o quê? Então, obras como, por exemplo, da Engorda, eles modificaram completamente a forma de comunicar a nossa principal praia urbana do estado. Hoje, as pessoas que vêm para cá conseguem aproveitar a praia de 4 da manhã à noite. Isso era impensável um ano atrás. E o Morro do Careca, se não é Engorda, a gente já não tinha teria ido embora. Mais. Tem uns defeitos na Engorda, alaga quando chove. Gente, a gente tem que... sempre qual é o copo tá meio cheio ou meio vazio? Gente, ele tá quase esborrando de positivo. É só averiguar a satisfação do próprio cliente que vai hoje lá. O nível de organização das barracas, né? A gente não tem... Antes era uma confusão, você não tinha que correr com as barracas subindo o calçadão e tal. Tá ótimo. Não. A gente sabe o trabalho que precisa ser feito de recuperação da orla mesmo agora, não apenas da praia. Então, a prefeitura lançou esse ano, né? A gente ficou muito satisfeito com essa decisão deles, um edital de concurso público nacional para diversos escritórios do Brasil poderem aplicar um projeto para a Orla de Natal.
E como conceito principal desse projeto, não é o que a gente chama de urbanização comum. A urbanização comum faz calçadão, faz quiosque, faz banquinho. É basicamente o que você tem em várias cidades do Brasil. Não. A gente teve um conceito trabalhado pela FEComércio e colocado na prefeitura de uma urbanização verde. O que nós precisamos é diferenciar-nos de outras cidades que já tem um calçadão, que já tem a avenida na beira-mar, que já tem um quiosque, promovendo o que a gente tem que melhor, que é a integração com a natureza. Ponta Negra é uma praia que ela tem uma integração total com a natureza. Porque você não tem uma grande avenida na beira da praia, não tem grandes edifícios, nem vão ter, graças a Deus, esse conceito está muito posto na cidade. Com isso, você consegue ter um projeto muito mais humanizado, né? Com árvores frondosas, com área de descanso, com quiosques mais bem estruturados, né? Porque hoje basicamente vira um depósitozinho, não, estruturados mesmo para fazer um serviço. E a gente está muito confiante que projetos muito interessantes e criativos venham dentro desse processo, porque eu acho que Ponta Negra merece, Natal merece, e todas as mudanças vão ter prós e contras, a gente sabe. A engorda foi isso, e o projeto da Orla também vai ser. Mas um dos pontos que eu estava falando era exatamente o diferencial, é a gente criar alguma coisa nova. E Ponta Negra precisa de algo novo. E nós temos uma orla tão pequena, né? Nós temos basicamente da Redinha ao Morro do Careca. Isso, e a gente tem uma não orla... é mais dentro de Natal. Não é mais então, Natal. Quer dizer, dá para se fazer um trabalho, inclusive, talvez até, quem sabe, esse mesmo tratamento paisagístico, humanizado, como você disse, também ser aplicado na Praia dos Artistas, né? E nós não temos nem espaço para calçadões, como tem Fortaleza, como tem Maceió. A estrutura aqui você tem que fazer, a nossa topografia não é para isso. Nós temos que criar em cima de uma metragem muito curta. Exato. Né? Tem que ter uma criatividade disso mesmo. Então, acho que assim, trazer não só a ideia da prefeitura, mas trazer ideias do Brasil inteiro vai trazer para a gente uma possibilidade de uma análise melhor desse tipo. O importante foi o conceito, né? Então, o conceito ficou muito claro que vai ter essa coisa de arborização, de espaços de convivência comuns. Então, acho que isso foi um grande diferencial deles. Mas aí, falando de orla inteira, né, a gente... o que a gente sente falta aqui em Natal? De grandes projetos estruturantes mesmo, né? E quando nós falamos de orla, nós temos um projeto que já foi entregue para a prefeitura, já foi conversado muito isso aí, sobre o que a gente chama de zeladoria da orla. Então, a zeladoria da orla é como se fosse mini prefeituras, um órgão que tivesse vários outros órgãos dentro, para que tivesse uma agilidade e uma assertividade nos serviços públicos que uma praia precisa. Então, você precisa de limpeza urbana, você precisa de organização de trânsito, você precisa de iluminação, você precisa de regulação dos ambulantes ou de quem opera na praia. É quase censura. Então, assim, quase uma censura. Você tem que trabalhar todos os ambientes. Censura sem interesse político. Porque você imagina que você está fazendo um trabalho sensacional de limpeza urbana. Tá? Pô, ficou maravilhoso e tal. Mas a calçada está quebrada. Não vai resolver. A percepção do cliente... O banheiro está ali com porta aberta e cheiro ruim. A percepção do turista, do cliente, não vai ser a melhor experiência. Então, é por isso que precisa de uma ação integrada. Então, estamos muito esperançosos que a gente consiga fazer. Já foi feito um decreto falando sobre essa zeladoria. Hoje está à frente da Secretaria de Turismo, mas a gente entende que precisa ser criado realmente um órgão específico para poder ter servidores dedicados 24 horas por dia, porque turismo não para, tem que ter limpeza urbana todos os dias. É diferente de você ter, né, um recolhimento de lixo e tal, tem que acontecer 2 vezes por dia, muitas vezes, na período de alta estação, porque a demanda é muito maior. Então, é nesse aspecto que a gente entende que uma zeladoria eu diria sempre, a zeladoria, ela não vai trazer novos turistas na hora. Ela não vai ser o motivo por causa disso. Mas quando você não tem, você afasta. Exatamente. Então, assim, a necessidade é a necessidade de manter um lugar absolutamente bem
plausível para ser visitado. Você não vem para ver o jardim, mas o jardim agrada a quem É vem. isso. E aí você vai trazer turistas indiretamente, porque você vai dizer, olha, fui em Natal, lá a praia tá espetacular. Tem lixeira aqui e tal, tem espaço para fazer atividade física, tem não sei o quê. Quer dizer, isso é uma propaganda que não tem nenhum dinheiro que você pague. Você pode botar lá dinheiro na internet, na televisão. Se você tiver o testemunho social do cliente, do turista, isso multiplica a definição de destino. Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa evoluir. Enquanto não existia areia, você não conseguia fazer. Hoje tem areia, a gente está conseguindo melhorar isso, mas eu acho que a gente tem que ter, a partir desse projeto de urbanização verde, a gente ter um conceito de zeladoria forte. Outras coisas que a gente também incomoda muito, e aí você está falando do tempo que a gente já está à frente disso e a experiência que a gente já tem. Me incomoda demais a gente estar parado em alguns tipos de investimentos, inclusive privados no Rio Grande do Norte, por uma falta de percepção dos poderes públicos, muitas vezes até do Ministério Público, muitas vezes até da própria Procuradoria do Estado, e federal, de barrar investimentos, como por exemplo na Via Costeira. Barrar investimentos como por exemplo lá na Ridinha, porque no plano diretor que foi feito várias melhorias em relação a isso. Barrar milhares de empregos e investimentos no litoral norte inteiro, naquela época da áurea lá dos anos 2000, isso tudo foi barrado. E você vê nossos concorrentes crescendo absurdamente. Então, hoje Maceió tem o dobro do tamanho nosso. Você tem João Pessoa chegando aí com novos hotéis, que em 2027 vai ser um enorme concorrente. Porto de Galinhas estourada por causa da quantidade de voos que chegam em Recife. Então, tudo isso a gente está ficando para trás. Isso é um fato que a gente está ficando para trás, porque a gente não tem novos produtos. E quando eu falo novos produtos, não é apenas o hotel novo, que claro, isso é importante. Mas o último hotel feito foi lá, o Vila Galé. Já está em 2018. Nós estamos em 2025, 2026 agora. Ranking é pequeno, mas... Então, assim, são coisas pontuais e isoladas. Não existe um trabalho de entendimento... E que luta foi ambiental? Que luta foi ambiental? Exatamente. Então, assim, a gente tem hoje... Como foi o Ceres, o último construído na Via Costeira? 2004, ele fez 20 anos agora. Como é que eu não tenho mais nada acontecendo numa cidade que tem um mar agradável, que tem uma praia maravilhosa, que tem 9 quilômetros para ser explorado turisticamente, e eu falo turisticamente, e para a população. A prefeitura fez um grande trabalho no plano diretor, incluir qualquer construção lá, tem que ter estacionamento, tem que ter acesso à praia, para poder trazer a praia para o natalense. Exato. E a gente hoje continua com o mesmo conceito dos anos 80 de fazer uma avenida que liga um ponto ao outro e alguns hotéis. Não, aquilo ali já tinha que estar com restaurantes, área de beach clubs, tudo isso funcionando. O governo do estado está tentando fazer a obra agora lá, já foi parada de novo. Uhum. Porque o Ministério Público Federal entende que aquilo ali ninguém pode construir mais nada na Via Costeira. Gente, aí a gente não tem mais o que fazer. Quer dizer, a gente vai ficar para trás. No final das contas, o que vai acontecer é que Natal vai ficar cada dia mais difícil de ser vendida como produto turístico. Outros pontos também, a gente está aqui numa discussão estéril sobre o Parque Linear aqui da Roberto Freire, que é um produto para a cidade, mas é um produto para o turista. Tudo que é bom para o natalense, o turista vai querer fazer. Isso é uma outra mudança de conceito que aconteceu. Lá no século passado, o turista ele tinha que ficar em clusters separados. Era tipo, a área do turista é essa e a área do natalense era essa. Isso era um conceito turístico da época. Hoje não. Hoje o cliente quer descer para a recepção do hotel e ele quer estar no cafezinho que o natalense está ali, no barzinho que o natalense vai, porque é assim, as pessoas querem convivência, né? Não é só mais a foto, como eu estava falando. Isso faz parte da experiência. Então a gente está numa discussão estéril do que se a gente vai fazer, se não vai fazer. Gente, é uma aberração a gente não fazer um parque de visitação. É uma aberração a gente não poder utilizar o Morro do Careca como um mirante mais espetacular do Brasil. Eu morava em Ponta Negra, subi no Morro do Careca milhares de vezes. A vista de cima do Morro do Careca é uma das coisas mais impressionantes que o turismo pode ter. E a gente tem um preconceito de utilizar uma área como o Morro do Careca
para visitação controlada, organizada, dentro de um planejamento. Ninguém vai deixar subir de novo como a gente subia. Mas eu posso ter um acesso mais facilitado para lá, e lá em cima tem um grande mirante que o cara pague para estar lá, que o cara tenha uma opção de visualizar um dos lugares mais bonitos que nós temos em Natal, que é a vista de cima do Morro do Careca para a Baía de Ponta Negra. E a gente está privado disso. E quando eu falo a gente, são os meus filhos. Os meus filhos, que hoje têm 18 anos e a menina tem 16, não podem ter essa vista que eu tive. E qual é o problema disso acontecer? Basta ser feito de uma forma, um produto razoável. Ninguém está querendo destruir, pelo contrário. O turismo hoje, ele é tão de experiência que se você vai numa cidade que não se está dando conta do prejuízo econômico que é a degradação ambiental, o turista não vai mais. As crianças hoje têm uma consciência educacional ambiental muito diferente, então elas ensinam os pais a fazer. Isso, é do tempo delas, né? O turismo, ele vive dessas experiências. Então, por que eu não tenho uma entrada no Parque das Dunas pela Via Costeira, minha gente? Para poder movimentar aquele parque maravilhoso. Nós temos muitos produtos, todos restritos. Então, eu já passei dos 50 anos e já estou ficando cansado da gente ficar sempre para trás. Porque discussões como essa, do uso da Via Costeira, do uso do Parque das Dunas, do uso do Morro do Careca, vem lá do nosso amigo Banholi. Eu estou falando há 20 anos que se discute isso. Eu não quero ter mais 20 anos para frente com pensamentos tão medíocres e tão sabe? De você não poder aproveitar e conjugar o verbo preservação ambiental com exploração turística. Você vai em Fernando Noronha, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Você vai em Fernando Noronha era muito mal estruturado. Fizeram uma privatização do Parque Nacional Marinho, de uma área extremamente vulnerável. A gente sabe que uma ilha oceânica não é fácil. Tem um ecossistema muito frágil. Hoje é recorde de visitação no parque. O Parque das Cataratas. Então, gente, por que a gente tem que reinventar a roda? Não, as pessoas estão aí acontecendo. As coisas estão acontecendo e a gente está ficando para trás, Antônio. Isso, para mim, me dói muito. Porque são discussões estéreis, são discussões que o Ministério Público... Cansa, né, cara? Que o Ministério Público, que a Procuradoria do Estado vem trazendo para atrapalhar. É basicamente para atrapalhar, porque para eles é melhor... E sempre foi assim, passar uma cerca, ninguém vai usar... Esquecer o problema do que discutir. E isso não funciona assim, as pessoas querem usar o Parque das Dunas. Agora, você que roda muito o Nordeste, principalmente, que tem as filiais da Lu, que você tem contato, só o Rio Grande do Norte é assim, né? Nesse nível de radicalismo, né? Não existe. Você viu o que está acontecendo em João Pessoa? Sair aquele polo hoteleiro, custou um pouquinho, passou de um governo para o outro e tal, mas está saindo e já tem hoteleiro daqui, como o Grupo Gaspar, construindo o hotel lá. Quer dizer, e tinha aquela dúvida, né, se estaria afetando o meio ambiente, aquela história toda. Quer dizer, só o Rio Grande do Norte nós ficamos para trás. Você tem um monte de opção. Tanto em nível de capital quanto o estado em si. Porque você tem um monte de opção de compensação ambiental. Se, por exemplo, lá no caso do Polo Cabo Branco, lá de João Pessoa, todas as áreas que foram retirada a vegetação para a construção dos hotéis, eles foram replantadas em 3 ou 4 vezes mais. Então, assim, dá para fazer uma integração. Hoje, eu diria que, a partir de 2027... João Pessoa vai ser um concorrente fortíssimo em relação a Natal. Porque hoje os hotéis tem a metade da capacidade hoteleira. Em breve vai estar quase igual. Passa. Só que tem um detalhe, ela vai estar de uma vez só com 10 mil, 12 mil leitos novos. E a gente não tem essa capacidade de fazer aqui se continuarem travando os investimentos. Ninguém vai trazer... Porque assim... Eu chego lá na Paraíba, aí o governador disse, olha, o projeto é esse, vocês podem fazer dessa forma, essa forma, essa forma. Tá aqui o terreno, você tem tanto tempo para construir, porque também não dá para ficar a especulação que foi a Via Costeira. A gente sabe que houve um erro do governo do estado também de não tomar de volta, concedi, mas não tem aí. Não fez, vai perder. Tinha que ter uma finalidade. Ele tem uma regra claríssima e todo mundo está construindo. E aí então como é que eu vou fazer isso na hora que o Ministério Público Federal informa, solicita
ao judiciário que essa área tem que ser 100% de preservação, não pode ser construído nada. Como assim? O que é que esses outros hotéis aqui tiveram de prejuízo para o meio ambiente? O que existe hoje? Existem regras claras feitas pelo plano diretor, pela a legislação que foi regulamentada as AITPs, né, que são as áreas de turismo. Por que isso não se parte para uma discussão da cidade? Por que a cidade não abraça o desenvolvimento sustentável, que é o que a gente precisa? A gente precisa de desenvolvimento sustentável para essa cidade. E só tem uma área de expansão. Você vai botar mais hotel em Ponta Negra? Não vai. Os hotéis são de pequeno porte lá. Para você estar no mercado agora, hotéis como o Tauá, por exemplo, lá de João Pessoa, vão ter 1.000 apartamentos. 1.000 apartamentos. O hotel da Gaspar lá tem 350. A gente só o vizinho isso tem na Via Costeira. Só tem. E nós temos isso pronto, o acesso já existe. Eu não preciso criar nenhuma via nova, não preciso fazer nada. Eu preciso regularizar. E as pessoas que forem construir a partir de agora são obrigadas por lei, a fazer acesso público e área de estacionamento. Então, a população de Natal vai ser extremamente beneficiada. Mas existe parte da sociedade, representada pelo Ministério Público, que acha que ali não se pode fazer nada. Zero. E o objetivo é, não pode construir nada. Inclusive o parque público, que o governo do estado está construindo, está sobre essa mesma situação. Não houve uma decisão judicial ainda, mas eu, como investidor, vou botar o meu dinheiro na Paraíba, que está com tudo organizado, ou um lugar que está indefinido? Indefinido. Então a gente perde a oportunidade. Perde completamente a oportunidade. A redinha poderia ser repensada. A história, eu sou do tempo da ponte, que com o advento da ponte, a redinha seria o novo polo hoteleiro do Rio Grande do Norte, enfim, não aconteceu nada. A ponte não trouxe nada à redinha. Eu tenho uma explicação por causa disso. A explicação, poder público travou também a explicação foi o plano diretor de 2007. O plano diretor de 2007 transformou a redinha numa área eternamente pobre. Você não podia juntar lote, você não podia ter edificações. Então, assim, é natural que ninguém vai investir. Não cabe. Chegou a ter 2 hotéis. Hoje, e aí nem era em Natal, né? Aí já era Extremóis. Mas hoje, no plano diretor novo, regulamentado, você tem mudanças bruscas e importantes lá. Eu acho que tudo que é de investimento, você leva um tempo à maturação. Mas a redinha pode sim vir a ser um ponto importante do turismo daqui e parte especialmente do mercado da redinha, que foi reformado. Infelizmente. Embora o processo burocrático não faça permanente. E aí é aquela história, eles não conseguem fazer a licitação porque há uma ação do Ministério Público Federal que impede ser feito isso, porque tinha que consultar regiões tais e tais da redondeza. A obra está feita. Já tem um acordo que os permissionários vão continuar lá. Só que com outra forma de você fazer, com a forma que você vai garantir a continuidade. Os permissionários ficaram recebendo pouco, exato. Mas e aí assim, e quanto mais cedo esse imbróglio judicial seja resolvido, melhor. Eu acho um absurdo a gente estar com um produto como aquele impedido de ser desenvolvido. 2 meses no verão passado e 2 meses agora. Impedido de ser desenvolvido por uma ação do Ministério Público para escutar quem quer que seja. Essa fase da escutação já aconteceu. O plano diretor tiveram pelo menos 3 oficinas na Zona Norte para se falar sobre isso. A população foi escutada. E aí agora a gente tem essa dificuldade. Então, o que me deixa ainda empolgado é porque eu vejo cada vez mais a parte da imprensa e a população entendendo que se a gente não for desenvolver, se a gente não... E o plano diretor teve essa capacidade de trazer de volta o orgulho da gente. Você vê a quantidade de edifícios subindo, de construções acontecendo dentro da cidade do Natal. E não está acontecendo no turismo, porque exatamente o Ministério Público voltou as baterias para lá, para poder impedir o desenvolvimento econômico de Natal. Então, isso é uma coisa grave. Graças a Deus, o prefeito Paulinho, que entrou agora, tem a consciência disso e está trabalhando para que esses processos não sejam resolvidos o mais rápido possível. O que cansa é a gente estar discutindo as mesmas coisas durante tanto tempo. É extremamente cansativo. E, no caso, a Câmara Empresarial,
do turismo. Quer dizer, reuniões, ela toma decisões assim de reivindicações a partir disso tudo que a gente está conversando. É isso. Só que ela tem o peso empresarial, mas não tem o peso político, talvez, para poder contornar diversas situações ou de repente amenizar ações do Ministério Público. Quer dizer, quem poderia sanar esse problema, esses entraves que acontecem e fazem com que o turismo não se desenvolva como a gente queria? Antônio, assim, o nosso papel como FEComércio é produzir conteúdo. Então, existe uma equipe técnica dentro lá de urbanistas, existe um grupo de trabalho chamado Desenvolve Natal, que auxiliou muito com informações técnicas à prefeitura e nas discussões do plano diretor, que continua fazendo trabalhos de melhorias nessas áreas. Então, assim, a gente já trouxe, falar um pouco também de um outro produto que também me deixa muito triste de a gente não ter conseguido avançar, que é a Marina de Natal, né? Então, nós já trouxemos especialistas, técnicos... Não foi dado nenhum passo, né? Técnicos e tal. Foi dado um passo importante na regulamentação da ETP, ali, que era a ZPA 7, né? Lá, a gente conseguiu colocar parâmetros muito, muito ajustados. Hoje, o impedimento maior ali é em relação ao IFAM e o Forte. As visadas que existem no Forte e tal. Mas acho que a prefeitura já está encontrando uma solução para que isso seja resolvido. O fato é que não faz sentido uma cidade que fica numa esquina de um continente não ter uma marina para receber barcos. Isso para mim que seria a primeira escala de qualquer travessia. Isso é uma loucura. Aí você tem Fortaleza, você tem João Pessoa, você tem Recife, você tem Maceió. Por que Natal não tem? Então por que Natal tem que ser tão para baixo, né? Tão diferente das outras com essas dificuldades? Então, eu acho que a prefeitura fez o papel dela. Esse grupo de Desenvolve Natal tem técnicos contratados urbanistas para solucionar alguns desses problemas. Várias vezes a prefeitura nos aciona para, olha, tem um problema tal, vocês têm alguém aí que possa trazer de Rio, de São Paulo, de Salvador, de onde é que seja, para a gente fazer um seminário, uma coisa. E a gente já fez muitas vezes isso, mostrando claramente o benefício de um novo segmento, porque a Marina, ela não vai tirar um cliente de hotelaria, ele não vai tirar nenhum cliente de aéreo. Não, ele traz um cliente novo. Lógico. Aquele cara se não tiver onde parar... Que é um multiplicador se não tiver onde parar, ele simplesmente não vem. E é um mercado de alto poder aquisitivo, que é muito importante pra gente, né? Trazer pessoas que muitas vezes vêm aqui, vão passar 2, 3 noites, 4 noites em Natal, e hospedado no hotel. Ele vem no barco dele, depois ele vai se hospedar no hotel. Tá lá o marinheiro, vai ter todo um mercado de manutenção de barco, de motor e tal, que hoje não existe, porque o Yacht Club ele é um clube restrito, então você não consegue fazer. Além de fomentar um dos lugares mais lindos do Rio Grande do Norte, que é pouquíssimo explorado, que é o Rio Potengi. O Rio Potengi, e aí a gente tem que dar a César o que é de César, a partir da decisão, através de decisão judicial, Ministério Público, contra o nível de efluentes que chegavam, de esgotos que chegavam no rio. Foi feita uma estação de tratamento de esgotos lá em Rosalba ainda, que praticamente fez limpou o rio. Hoje você vê golfinhos no rio, você vê cavalo marinho no Rio Potengi. E não tem mais odor, não tem mais nada. Então, os passeios de barco começaram a acontecer, só que eles têm que sair de um atracadouro que não é público. Você não consegue fazer. Fizeram a rampa, aí mais outro projeto aí que a gente fica louco. Sabe, Antônio, o que a gente fica... A rampa tá aí. Quando sai não funciona. A rampa tá aí, não foi feito nenhum trabalho para privatizar aquela, para conceder. Quando hoje tem uma Secretaria de Estado lá dentro, que é da Cultura. Gente, aquilo ali é para estar pujante, não só de eventos, mas de visitação. Foi feito um calçadão, vamos chamar um calçadão, um dique, né, um pier. Mas não foi feito a atracação pro barco. As pessoas que têm barco no Rio Potengi, a associação, a Manáutica, ela quer fazer esse atracadouro e não consegue. Só tem o iate. Aí o iate é privado. E o iate é privado, ele não vai... Atracador. Na hora que tiver um movimento grande de turistas, eu, como sócio do clube do iate, provavelmente não vou querer.
Porque aquele espaço eu pago para ser o meu espaço. Ele é um ambiente privado. Na hora que eu tenho dentro de uma atração, como o Mercado da Ridinha, que também pode ser uma outra opção, como na rampa, você teria uma multiplicação da quantidade de turistas que iriam para o Rio Potengi. Você vê o que acontece com pessoas no Jacaré, uma coisa impressionante, 500, 600 pessoas por dia. E aqui eu tenho... Eles fizeram aquele disciplinamento, tirando as barracas. Exato. E continuou o sucesso. Aumentou porque ficou mais organizado. Então, se eu tenho no Rio Potengi isso, eu tenho uma ponte incrível. É um monumento incrível que quando está lá do lado do Forte dos Reis Magos, vê o Mercado da Ridinha do outro lado, vê a ponte, vê aquele manguezal que é enorme que nós temos. E toda a parte histórica da cidade. Uhum. Então, é uma pena que a gente tenha a rampa feita há tanto tempo e simplesmente, no caso o governo do estado, não queira conceder aquilo para a iniciativa privada para fazer uma exploração turística, entendeu? Até conceitual mesmo, né? Uma exploração turística que você faça dentro de critérios dentro da licitação lá, que você diga que tem que ser temático, tem que falar sobre a história da guerra, da visita de Roosevelt aqui, tem que falar dos aviadores. Você faz temático aquilo se transforma, né? Então, isso é uma pena a gente ter um preconceito contra as concessões, mesmo depois do sucesso da Arena das Dunas, 10 anos já se fazem, né? 11 anos. Você vê hoje a Arena das Dunas, é um case espetacular de sucesso. E a gente continua com preconceito, com pequenas concessões. Porque o ali foi só o setor privado que funcionou, quer dizer, independente de qualquer interferência do poder público, onde entra a iniciativa privada só, funciona. Então eu tenho um Forte dos Reis Magos, Cajueiro de Pirangi, rampa, Parque das Dunas. Tudo isso podia ser concedido à iniciativa privada e alavancar tanto receitas para o governo, porque ia trazer mais gente, em vez de estar gastando hoje como ele gasta, né? Lá no Forte na Forte dos Reis Magos tem o diretor, o gerente, não sei o que. Gente, isso é custo para o governo. Uma vez ele estava nesses comitês, nesses fóruns que a gente participa, né, os conselhos, e o pessoal do Forte dos Reis Magos dizia, olha, não, mas a gente está precisando aumentar o valor de 5 para 10 reais da entrada. E meu questionamento é dizer, mas é por quê isso? Não, porque os custos básicos não estão dando conta. Eu digo, tá, mas qual é o 5 é caro, pode ser caro ou pode ser barato. O 10 pode ser caro ou pode ser barato. Depende do que você entregue. Se você entregou uma experiência, 10 é baratíssimo. Aonde você for, vou falar de Noronha de novo. Noronha foi feita uma concessão do Forte da Nossa Senhora dos Remédios. Era um desastre. Era matagal. Hoje é o ponto de maior visitação da ilha. Todos os dias tem música ao vivo, tem casamento, tem tudo lá dentro da Fortaleza. O governo do estado de Pernambuco recebe por mês mais de 180 mil reais de concessão. E você tem... Se o cara está pagando 180 mil, ele está ganhando muito mais. E a satisfação do cliente é enorme. E a preservação está garantida. Está garantida, ficou tudo muito bom hoje. Então, é um preconceito. No final das contas, a gente percebe que é um preconceito. Então, eu trago muito o exemplo de Noronha, porque Noronha é um lugar que seria mais difícil fazer isso. Pelas condições da ilha. Aqui não, a cidade é muito mais fácil você controlar, muito mais fácil fazer. E a gente não consegue avançar com essas pautas. Então, isso também é uma outra coisa que, se eu tivesse novidade, se eu tivesse uma condição de uma roda gigante em algum lugar, de um espaço instagramável lá no centro de convenções, né? Tudo isso poderia ser produto. E os produtos fazem com que hoje você venha para Natal e amanhã você vai recomendar. E no ano que vem você vai querer voltar, porque aconteceu alguma coisa nova. É o padrão Disney. Uhum. O Walt Disney dizia muito. Olha, o turista só vai vir para cá se todo ano eu tiver alguma novidade. E aí, quantas famílias já foram 2, 3, 4, 5, 6 vezes para Orlando? Porque sempre que eles vão, tem alguma coisa nova. E nós estamos parados no tempo durante todos esses anos. George, rapaz, olha, esse aqui não podcast, esse não foi um podcast Femp Tour. Isso aqui foi a aula Femp Tour. Que o que nós aprendemos, o que nós conseguimos captar de problemas, porque... A gente fala muito em esplendor, né? Quando fala de Rio Grande do Norte, vem muito em mente o que a natureza nos proporcionou, a força, a energia que pulsa dessa natureza e tal. E existe um outro lado que faz com que essa natureza não irradie
como deveria, né? E são esses pontos nevrálgicos aqui, esses pontos conturbados, essa falta de percepção do poder público, essa falta de percepção assim, de órgãos que não deveriam estar assim, sustando obras, muito pelo contrário, incentivando. Então, esses problemas, esses pontos, esses nós que o George nos trouxe aqui, e ele sempre fala sobre isso, quer dizer, as participações dele em eventos, as palestras, ele sempre dá explicações assim detalhadas. E foi um momento de explicações, quer dizer, vocês que estão tendo o privilégio de ver esse nosso podcast vão ficar sabendo de muitos detalhes que às vezes vocês passam, por que isso não é assim, deveria ser isso, né? Mas o porquê deveria ser isso está ligado a essa série de fatores, essa série de entraves que o George colocou aqui. Então vamos torcer para que de 2026 em diante esses entraves sejam cada vez menores, né? Que o bom senso prevaleça, que o governo esteja cada vez mais próximo à iniciativa privada. Enfim, a gente tem que avançar no turismo porque os concorrentes estão aí firmes e a gente não pode perder um terreno que já conquistou graças à natureza. Jorge, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Você é sempre muito generoso aí com as suas palavras. Mas muito explicativo. Você sempre nos mostrando caminhos. A gente aprende. Um bate-papo com você é um aprendizado, cara. Obrigado. A gente sai ganhando. Obrigado. E eu te agradeço, cara. E a intenção é verbalizar mesmo essas coisas que podem... E é essa... Essa é a tua função. Você tem que distribuir essa percepção que você tem, a captação que você tem dos problemas, Perfeito. O nó, onde está o nó do problema. Quer dizer, você sabe princípio, meio e fim. Então você tem que, justamente, caiu para você, que talvez... talvez não, tenho certeza que é um empresário mais habilitado a falar sobre isso, porque você vivencia, você quase que se dedicou a saber essas causas e origens de tudo que está acontecendo e do que não está acontecendo, que é o principal. E cabe é seu papel, Papai do Céu lhe deu essa inteligência, lhe deu essa sapiência para poder chegar ao cerne dessas questões e mostrar para que a gente fique sabendo. Pena que você mostra também aos governantes, você mostra também a pessoas que estão à frente desses órgãos e eles só escutem. Mas um dia, quem sabe... A gente não pode perder a esperança. Não pode perder a esperança nunca. E é sempre batendo na tecla. Muito obrigado. E parabéns, cara, por esse conceito que você tem tão abrangente dessas alavancas e desses entraves ao mesmo tempo que permeiam o nosso turismo. Muito obrigado. Fiquei sempre à disposição, Antônio. Fica com Deus. 2026, melhor possível pra gente. Para a família. Obrigado. Ok? Obrigado.